Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da nossa Diocese de Limeira. Estamos aqui para refletirmos sobre o Evangelho do próximo domingo, do 29º domingo do Tempo Comum, dia 17 de outubro de 2021. Mas antes de falar do Evangelho, eu quero fazer um convite, Nesse próximo domingo, dia 17 de outubro, nós estaremos fazendo a abertura do Sínodo dos Bispos na Diocese de Limeira. Essa abertura vai ser no mundo inteiro. O Papa abriu em Roma no dia 10 de outubro, foi domingo passado, e nas dioceses do mundo inteiro, a abertura se dá uma semana depois, no dia 17 de outubro. E aqui na nossa diocese nós vamos ter uma missa soleníssima na Catedral de Nossa Senhora das Dores, no próximo domingo, dia 17 de outubro, às 18h30. Então, quem puder participar está convidado. Vai ser a abertura oficial do Sínodo dos Bispos na Diocese de Limeira. Pois bem, o Evangelho desse próximo domingo, como eu disse, 29º domingo do Tempo Comum, nós estamos meditando, estamos no ano B, é o Evangelho de São Marcos, e é Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. O texto diz assim: Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe pediram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam: Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Vocês vão beber o cálice que eu vou beber, e vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas, mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês, e quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, notemos como os dois irmãos, Tiago e João, se dirigem a Jesus. Olha só o modo como eles se dirigem a Jesus. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Isso não é modo de pedir nada ao Senhor. Isso não é modo de rezar. Porque muitas vezes nós rezamos dessa forma. Chegamos e queremos impor a nossa vontade a Deus. Dá isso que eu quero. Não é assim que se reza. Não é assim que se dirige a Deus. Nas bodas de Caná, a Virgem Maria nos ensina a rezar. Filho, eles não têm mais vinho. Ela não pergunta para ele como é que ele vai resolver. Simplesmente apresenta a dificuldade e deixa que se faça a vontade de Deus. Aqui é justamente o que não se deve fazer, Querer impor a sua vontade a Deus. Aqui, na postura de Tiago e João, não há humildade, não há abertura para buscar a vontade de Deus, mas somente o interesse de realizar a própria vontade. Tiago e João queriam glória, queriam honra, queriam os primeiros lugares, queriam poder, enfim, queriam tratar de seus interesses. E a resposta de Jesus demonstra o seu desgosto, a sua decepção com os dois. Não sabeis o que pedis. Estão falando bobagem. Não sabeis o que pedis. E Jesus completa com um desafio que é para os dois irmãos, mas também serve para nós hoje. Podeis beber o cálice que eu vou beber? De que cálice Jesus está falando? Do cálice do seu sofrimento, do seu caminho de dor e humilhação, pelo qual ele, Jesus, reconciliará a humanidade com Deus. Os dois discípulos não compreenderam isso naquele momento, e nem os outros 10. Para Tiago e João, o que vale é a satisfação dos próprios sonhos pessoais de grandeza, de ambição, de poder, de domínio. Não passa pela cabeça deles fazer da própria vida um serviço simples e humilde a Deus e ao próximo, um lava-pés, como Jesus fez. Eles só foram entender isso depois da ressurreição de Jesus.
Os outros 10 apóstolos, que também buscavam o primeiro lugar, ficaram com ciúmes e raiva, se revoltaram contra os 2 irmãos, porque eles queriam a mesma coisa, né? Então Jesus chama daí os 12 e fala a eles, e também serve para nós hoje. E chama a atenção, né, do mundo com seus jogos de poder, sua ganância, sua hipocrisia, sua mentira, e nos diz, entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que vos serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Cristo é o modelo de como devemos viver entre nós, no trato com o próximo e também na relação com Deus. E devemos viver no serviço recíproco, fazendo bem ao próximo. Atos 10:38, Jesus passou por esse mundo fazendo bem, ponto. No serviço recíproco, na disponibilidade, na confiança na bondade de Deus, no abandono ao seu projeto salvífico em relação a nós e à humanidade. Somente Jesus poderia rezar com toda a liberdade. Pai, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao apresentar as coisas desse modo, Jesus convida-nos a repensar a nossa forma de nos situarmos, quer na família, quer na escola, quer no trabalho, quer na sociedade e também na igreja. A instrução de Jesus aos discípulos, que o Evangelho deste domingo nos apresenta, é uma denúncia da luta sem limites pelo poder que acontece na sociedade e muitas vezes dentro da igreja, das tentativas de domínio sobre aqueles que vivem e caminham ao nosso lado, dos sonhos de grandeza, das manobras para conquistar honras e privilégios, da ânsia de protagonismo, da busca desenfreada de títulos, da caça às posições de prestígio. Isso acontece na sociedade e, infelizmente, também dentro da igreja. Faz um mal muito grande à igreja. Nós, cristãos, temos de dar testemunho da novidade do Evangelho no espaço familiar da nossa família, colocando-nos numa atitude de serviço e não numa atitude de imposição e de exigência. Temos de dar testemunho da novidade do Evangelho no nosso trabalho, evitando qualquer atitude de injustiça ou de prepotência sobre aqueles que trabalham conosco. Temos sempre de exercer a autoridade como um serviço, cumprido na busca atenta e coerente do bem comum. Na igreja encontramos também com muita frequência a tentação de nos organizarmos de acordo com princípios de poder, de autoridade, de predomínio, como faz o mundo. Isso não deveria acontecer na igreja. Sabemos pela história que sempre que a igreja, infelizmente, trilhou esses caminhos, afastou-se da sua missão. Deu um testemunho pouco credível e tornou-se escândalo para muitos. Que isso não aconteça mais. Observamos todos os dias as nossas comunidades como os comportamentos prepotentes criam divisões, rancores, invejas, afastamento de pessoas. Como isso faz um mal danado. Que não restem dúvidas, nós, discípulos e discípulas de Jesus, não podemos de forma alguma compactuar com a lógica do poder, com a lógica da dominação, que é a lógica do mundo. Na igreja não deve existir grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas no dinheiro, na posição social. Na igreja há irmãos iguais, a quem a comunidade confia serviços diversos, sempre em vista do bem de todos. Aquilo que nos deve mover é a vontade de servir, de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos concedeu. É isso que Jesus nos ensina com o Evangelho de hoje, né? Uma vida de serviço ao próximo. Isso é comungar do exemplo e do testemunho de Cristo, é beber o mesmo cálice de Jesus. Vocês serão capazes de beber o cálice que eu beberei? Sim, somos, desde que façamos a nossa vida serviço ao próximo. Amém.